Olá, estamos de volta ao primeiro Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O primeiro Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento é um evento que pretende discutir este ano a agenda ESG, as melhores práticas sociais, ambientais e de governança. Além da participação pelo QR Code, você também pode enviar a sua opinião no campo de perguntas. Nós agradecemos aos nossos patrocinadores que tornaram possível este encontro de altíssimo nível. Gostaria, inclusive, de anunciar mais um patrocinador Platinum, a JBS. Por isso, eu tenho a honra de convidar para a sua mensagem o senhor Gilberto Tomazoni. Ele é CEO global da JBS S.A. Conversar com vocês e dividir com tantas lideranças esse debate tão fundamental que temos diante de nós, que é aquele que provavelmente é o maior desafio já enfrentado pela humanidade em muito tempo, as mudanças climáticas. A ciência já comprovou, sem a menor sombra de dúvida, que o impacto causado pelo aquecimento global já afeta a vida ao redor do planeta. Pior do que isso, sabemos que, se nada for feito agora, em breve, atingiremos um ponto de não retorno. Mas por que é tão fundamental discutir esse assunto nesse fórum com todos vocês? Acreditamos que as Tomazoni, eu vou pedir licença para te interromper, porque, infelizmente, a sua câmera está desligada. A gente consegue te ouvir perfeitamente, mas estamos aí com esse probleminha técnico na nossa conexão. Você consegue ligar a câmera? Está desligada. A gente consegue te ouvir, o seu microfone não está mutado. E agora? Você me vê, não? Não, ainda não. Eu quero ter o prazer de te ver. Cadê você? Vamos ver se a gente consegue estabelecer aqui a nossa conexão. É só ligar a câmera. Estou com o feedback da minha equipe aqui de produção, dizendo que você pode... Fizemos todos os testes, estava tudo certo antes. Estava tudo certo. Será que caiu a conexão? Não, você está me ouvindo? Está bem a conexão aqui, não, né? Eu falo da questão do vídeo, não do áudio. Deixa eu ver aqui. Bem, a gente está tentando solucionar essa questão técnica para ouvir a mensagem de um dos nossos patrocinadores. O Gilberto Tomazoni é CEO global da JBS S.A., um dos nossos patrocinadores. Desculpe aí os nossos problemas técnicos aqui. Não tem problema, é isso mesmo. Quando a gente está ao vivo, isso acontece bastante. Hoje a gente já teve a oportunidade de entrevistar painelistas e outros convidados, o microfone estava mutado, mas agora a gente consegue te ver, Tomazoni, tudo bem? Poxa vida, a hora que chegou o técnico aqui começou a funcionar. Agora voltou. Você está vendo como é importante essa equipe técnica dando todo o suporte para a gente? São fundamentais. Tomazoni, agora sim, eu te vejo e ouço perfeitamente. Vamos lá, sua mensagem. Eu vou começar de novo, então? Claro. Puxa vida, vou ter que me ouvir 2 vezes, então. Bom, sim. Primeiro, de novo, então, se não ficou... Bom dia a todos. Obrigado, sim, oportunidade de conversar com vocês, de dividir com tantas lideranças esse debate tão fundamental. Sim, eu acho que nós temos diante de nós o que provavelmente é o maior desafio já enfrentado pela humanidade em muito tempo, que são as mudanças climáticas, né? A ciência comprovou, sem a menor sombra de dúvida, que o impacto causado pelo aquecimento global já afeta a vida ao redor do planeta. E pior do que isso, sabemos que se nada for feito agora, em breve nós vamos atingir um ponto de não retorno. E por que é tão fundamental discutir esse assunto nesse fórum com todos vocês? Acreditamos que as empresas são agentes de transformação e o nosso foco tem que ser uma companhia sustentável, com pessoas saudáveis, num planeta saudável. O setor privado tem um papel crucial a desempenhar em nossa sociedade, em especial em momentos de crise. Cabe a nós arregaçar as mangas e trabalhar por um mundo mais sustentável. Um mundo que seja mais justo e repleto de oportunidade para todos. E nós temos o poder de construir essa mudança, de promover uma revolução verde, capaz de abastecer a crescente população mundial com tudo aquilo que ela precisa para viver. Para isso, nós temos que ter clareza sobre alguns pontos.
primeiro lugar, se seguirmos produzindo e abastecendo as pessoas da forma que fazemos hoje, o planeta não vai suportar. E não há plano B. Como não tem outro planeta disponível, temos que tornar este mais saudável. Mas a solução está diante de nós, na natureza, nas energias renováveis, na ciência, na agropecuária regenerativa. Mas para colocar de pé essa revolução verde, todos os elos aqui presentes precisam trabalhar junto. Ou todos se ajudam nesse propósito, ou a jornada será inviável. Outro ponto crucial é que a nossa revolução verde vai gerar grandes oportunidades e desafios a todos. Porém, como em todo processo revolucionário, alguns terão mais dificuldades de acompanhar a velocidade das transformações. Então, precisamos ter condições para que as comunidades locais, os pequenos empresários, produtores familiares, enfim, para que todo mundo possa se beneficiar dessa revolução verde. O planeta se tornará mais saudável e as pessoas que vivem nele também, todas elas. E quem mais ganha com isso? Nossas empresas. Os consumidores estão cada vez mais conscientes do desafio que o planeta enfrenta, mais exigentes também. Se quisermos manter e ampliar nossa relação de fidelidade com eles, não temos alternativas. Temos que agir pautados pela busca incansável por uma sustentabilidade cada vez maior. Além disso, para mim está muito claro que ser mais sustentável, que consumir menos recursos para produzir e abastecer nossos consumidores, não é custo, é investimento. Quem conseguir isso será mais competitivo. Por tudo isso, é de interesse dos acionistas, dos clientes, dos consumidores, dos colaboradores, ou seja, de todo mundo, de toda a gente que tornar mais sustentável é um propósito como fundamental de todos. E uma outra coisa, precisamos fazer e juntos nos apoiando uns aos outros. Eu tenho orgulho de dizer que a JBS compreendeu isso. Agora, nós não enxergamos mais a sustentabilidade apenas como um departamento ou uma área dentro da empresa. A sustentabilidade é o farol que nos guia, que direciona todas as nossas estratégias de negócios. Nós somos a segunda maior empresa de alimentos do mundo e líder no setor de proteína. Pelo tamanho e alcance das nossas operações, nós temos uma responsabilidade global de fazer parte dessa revolução verde, de ajudar a tornar o planeta, as pessoas e as empresas mais saudáveis. Justamente por isso que a JBS assumiu o compromisso de ser net zero em 2040, ou seja, de zerar o balanço das nossas emissões de gases causadores de efeito estufa. Esse compromisso será cumprido seguindo metas baseadas na ciência, com transparência total. Nós vamos investir $1 bilhão na próxima década em soluções que visam reduzir as emissões de carbono em nossas operações. E estamos atrelando a remuneração variável dos nossos altos executivos às metas das mudanças climáticas. Um ponto crucial nesse compromisso net zero da JBS é que ele engloba não apenas as emissões diretas da própria companhia, ele inclui todas as emissões de toda a nossa cadeia de valor, ou seja, desde os nossos fornecedores até os nossos consumidores, passando por muitos de vocês, nossos parceiros. Mais uma prova inquestionável de que se a gente não der conta, não vai dar conta desse desafio sozinho. Precisamos de vocês, contamos com vocês, queremos ajuda e estamos dispostos a ajudar também. Que maravilha. Vamos percorrer essa jornada de uma maneira que a economia de baixo carbono seja atingida junto. Sim, eu espero, assim eu quero encerrar minha participação hoje e dizer que nós estamos no limiar de uma revolução verde. É isso. Uma revolução nova que vai impactar a vida no planeta. E depende de todos nós assumirmos nossa responsabilidade de caminharmos juntos nessa jornada. Porque não é apenas a coisa certa a se fazer, é a única coisa
opção como sociedade que nós temos. É isso, Gilberto muito obrigado Tomazoni. E um bom dia a todos. Eu que agradeço a sua participação. Mando um beijo especial para a Joanita Caroleski. A Joanita, gente, está no comando do Fundo JBS pela Amazônia, um programa maravilhoso que traz preservação ambiental, qualidade de vida. Até uma próxima oportunidade, Tomazoni. Tchau, tchau. Muito obrigado a você. Muito bem, agora a gente vai iniciar os trabalhos da mesa de número 3, cujo tema é impacto social e ambiental. Neste painel, nós vamos conhecer, sob a perspectiva de alguns especialistas renomados em impacto social e ambiental, o que é, como se mede e como se produz alto impacto ambiental e social. Quero dar o meu bom dia e o meu muito obrigada à participação da Maria Eugênia Buozzi. Ela é sócia fundadora da Resultante. E minha amiga também, gente, é uma querida. Hugo Bethlen, Chairman Capitalismo Consciente, seja muito bem-vindo. Recebemos aqui também o Giovanni Harvey, que é presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Baobá para a Equidade Racial. Que prazer recebê-lo. Rodrigo Kiko Afonso, CEO da Ação da Cidadania. Recebemos também o Marcos Kissel, que é o fundador do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, muito bem-vindo. Francine Lemos, diretora executiva do Sistema B Brasil. E também temos a honra de receber neste painel a Graziele Parente, diretora global de Relações Institucionais e Governamentais da BRF, um dos nossos patrocinadores Diamond, né? Inclusive, eu vou aproveitar esse momento para que a gente possa expor aqui as palavras iniciais de um dos nossos patrocinadores Diamond. Olá, Rosana, boa tarde a todos. Que alegria poder estar aqui conversando com vocês e justamente desse tema que nos apaixona, né? Não tem quem não queira saber um pouco mais sobre essa temática do ESG, né? essa sopa de letrinhas ambiental, social e governança. E a gente não pode esquecer que cada uma delas tem o seu papel. Numa empresa como a nossa, de mais de 86 anos, com 100 mil funcionários, de 98 nacionalidades, a gente pratica essa questão do diferente, da diversidade de opiniões, da diversidade de apoio, né, de conhecimento todo dia. Então, para a gente é uma alegria estar aqui falando com vocês sobre isso. Para nós, eu gostei do painel anterior que eu acompanhei, Rosana, onde falaram sobre o passado, o presente e o futuro. Né? O passado de pioneirismo nosso, nas questões de bem-estar animal, nas questões de conservação, assim como também nós fomos pioneiros na emissão de Green Bonds. No presente, nós temos os nossos 22 compromissos em 9 áreas fundamentais que pegam a ambiental, a social e a governança. E também para o futuro, onde temos as nossas metas ESG, todos os executivos da BRF têm metas atreladas à sua remuneração, com uma cesta de metas específicas que pegam essas 3 letras. Então, para a gente, é um orgulho enorme estar aqui falando sobre isso. É importante a gente falar também que isso não é uma carta de intenções, isso é um plano de ação. Sabe, Rosana, a gente é muito boa de bater meta, então, quando a gente tem meta, a gente vai atrás. E esse comprometimento nosso tem acompanhamento diário, tem uma governança toda olhando para isso, para que a gente atinja isso. Quando uma das maiores empresas de alimentos toma uma decisão dessa, você move a cadeia inteira, a cadeia do campo à mesa, como a gente fala, né? De para trás, para frente e as nossas operações. Então, quando a gente coloca uma política de compras sustentáveis, isso acaba movendo todo o setor. Um outro ponto muito importante para a gente é não esquecer do S, não esquecer do social, não esquecer que entre os nossos compromissos, e eu gostei muito também que aqui o fórum discutiu a questão do combate ao desperdício de alimentos. A gente entende que o desperdício de alimentos ele tem um componente social, nós estamos falando de fome, nós estamos falando de exclusão, mas nós estamos falando também da questão da sustentabilidade dentro do desperdício de alimentos. Então, para a gente, essa é uma das pautas principais que a gente trabalha no Instituto BRF, que já tem 9 anos. Também trabalhamos a questão do empreendedorismo social, do apoio às comunidades. E também a questão da diversidade. Ontem me perguntaram se eu pudesse definir o futuro em uma palavra. Qual seria essa palavra?
e eu não tive dúvida que seria juntos. Uma coisa que ficou muito clara é que ninguém faz nada sozinho, nem uma empresa grande como a BRF, né, global, mas também nem o pequeno. Então, é muito importante ver num fórum da Abras, que congrega vários tipos e tamanhos de empresa, de que isso é uma pauta de todos, não é uma pauta dos grandes, não é uma pauta dos investidores, ela é uma pauta de todos, dos consumidores, não só dos jovens, mas de todos. Ela é uma pauta dos investidores, sim, nacionais, internacionais, ela é uma pauta da opinião pública. A gente gosta de dizer que toda essa questão do ESG, ela não é mais uma coisa boa de fazer, ou que os investidores esperam somente. Ela é uma licença para a gente operar. É assim que é. Não vai sobreviver quem não fizer isso direito. E nessa era da hipertransparência, né, trazer isto a público, comunicar. Eu gostei também da pergunta que você fez no painel anterior sobre comunicar. É importante falar, porque quanto mais você fala, mais você mobiliza outras pessoas, mas também aprende. A gente tem plena consciência que não temos o monopólio da verdade. E essa jornada, também outra palavra importante, a jornada. A gente sabe onde a gente quer chegar, mas o como nós vamos chegar, nós vamos construindo neste caminho. Então, eu queria reforçar, primeiro, o prazer de estar aqui com vocês, para esse debate aqui com esses feras, e estou à disposição. Obrigada, Rosana. Obrigada a você, Graziele. Olha, pelo tom da Graziele, você vai notando aí como é que vai ser essa nossa mesa, viu? De altíssimo nível, um tema extremamente relevante. Daqui a pouco a gente vai começar, de fato, a nossa discussão, mas eu preciso, antes, dar algumas orientações aqui. Diferentemente dos fóruns e congressos a que a gente está acostumado, o Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento tem como objetivo eleger desafios e propostas concretas de soluções de alto impacto econômico, social, ambiental e de governança. Então, por essa razão, eu vou brevemente compartilhar com vocês os resultados da pesquisa preliminar que foi realizada com os participantes deste fórum. Essa pesquisa vai servir de pano de fundo para as questões que nós vamos discutir aqui. Então, vamos à síntese dos resultados da pesquisa. Bem, eles foram agrupados em 4 eixos e nós gostaríamos de apresentá-los para que a gente possa, então, começar o nosso trabalho. A governança da cadeia nacional de abastecimento em si surgiu como um tema, suportado pela necessidade de uma política nacional de abastecimento amparada por segurança jurídica, metas e padrões de medições de performance e impacto e transparência na cadeia de agregação de valor. Partindo disso, nós abrimos os outros 3 eixos: qualidade e segurança dos produtos, redução do desperdício e economia circular. A partir desses eixos, nós conseguimos agrupar os temas resultados da pesquisa com alguma relação de interdependência. No eixo qualidade dos produtos, nós podemos destacar valor nutritivo dos alimentos e alimentos saudáveis, a produtividade vinculada à redução de desperdícios, a carga tributária, que depende das reformas administrativa e tributária, e estão vinculadas à transparência da cadeia nacional de abastecimento. A agricultura familiar, através de uma rede de compra e comercialização dos produtos, pode reduzir o desperdício e colaborar com o combate à fome. A redefinição dos atuais prazos de validade por melhor consumo até best before date pode elevar em muito a doação humanitária e a venda solidária de alimentos, conectando o mapa da fome com o mapa do desperdício. A adequação à carga tributária pode ampliar o acesso da população aos produtos de consumo essenciais, com impacto direto ao combate à fome. A equidade racial e de gênero promove a inclusão social, e esses fatores contribuem com a geração de emprego e de renda. A importância da economia circular gera impacto direto no uso da energia, da água, da logística reversa de embalagens, a reciclagem, geração de resíduos e de emissões. Tudo isso influencia diretamente no clima e no meio ambiente e colaboram com a inclusão social, geração de emprego e de renda. Assim, nós consolidamos os principais resultados da pesquisa e organizamos as demandas que a gente vai tratar hoje aqui. Todas elas sob essa perspectiva da agenda ESG, de impacto econômico, social, ambiental e de governança. Tá bom? A partir de agora, então,
eu gostaria de apresentar o nosso painel de desafios e propostas. Neste painel, as ideias apresentadas pelos nossos painelistas serão registradas aqui em tempo real, ou seja, à medida que os nossos convidados forem fazendo as suas explanações, registrando os desafios, apontando soluções a estes desafios, a minha equipe está na escuta já compilando essas informações e elas serão disponibilizadas aqui na nossa tela, no nosso painel eletrônico. Depois da fala de cada um dos nossos convidados, nós abriremos para perguntas. E, ao final de tudo, a gente faz a votação. Nós vamos votar os 3 mais importantes desafios e propostas de soluções que as nossas conversas aqui produzirem. Tá? E a gente vai seguir essa dinâmica durante todo o dia. E na última mesa que vai ser diferente. Nós teremos os presidentes das 15 entidades de classe que compõem a cadeia nacional de abastecimento. E eles vão fazer o quê? Eleger as 5 melhores propostas de geração de impacto socioambiental. Tá bom? Dito tudo isso, né, explicada a dinâmica do nosso evento, a gente começa agora, então, o nosso debate. Eu vou fazer uma pergunta comum a todos os nossos convidados e quero já repercutir com vocês o seguinte, uma questão que já foi, inclusive, aventada aqui no nosso fórum, da grande dificuldade em se mensurar impacto socioambiental, em se estabelecer métricas, padrões, ampliar o conhecimento para que as empresas e os investidores, de fato, possam internalizar a agenda ESG. Hein, Maria Eugênia Buozzi? Você está familiarizada com esse assunto que eu sei. Bom dia. Um pouquinho, né, Rosé? Faz um tempo já que a gente está nessa estrada trazendo essa agenda para o mercado e eu fico muito feliz de ver, na verdade, como a gente tem ampliado essa discussão aí para diferentes atores, e esse é setor muito relevante, né? Acho que a gente poderia, inclusive, comparar um pouco aí o setor de distribuição de alimentos, um pouco com o setor financeiro, no seguinte sentido, e eu vou chegar em algum lugar, eu prometo. É um setor angular dentro da economia, né? Quando a gente fala que o setor de distribuição vai ter algum critério, por exemplo, de exigência ambiental, social, de governança dentro da sua cadeia de valor, naturalmente você vai movimentar toda essa cadeia para adotar essas melhores práticas. Da mesma forma que um setor financeiro, que é minha casa, né, que é de onde eu venho, então eu tenho um pouco mais aí de familiaridade, quando coloca isso como uma exigência, um critério de crédito ou um critério de investimento, pelo lado do capital faz esse mesmo movimento. Então a gente tem de um lado a demanda, de outro lado o capital, no fim do dia todo mundo movimentando para o lado certo, que é o que realmente importa, né? Então, o que eu acho que a gente pode trazer aqui como um dos desafios e uma das propostas em relação a essa agenda, gosto muito desse modelo de soluções concretas, então fico feliz. A primeira coisa que a gente tem que ter, na verdade, é um olhar, vou olhar um pouco mais o comportamental do que o técnico a princípio, mas é um olhar muito verdadeiro para essa agenda, né? A gente não pode confundir a agenda ESG confundir, não diria, vamos lá. A gente precisa separar o que é comunicação e o que é prestação de conta. Não tem problema nenhum a gente comunicar melhores práticas, não tem problema nenhum a gente dar transparência às boas iniciativas, mas a gente também tem que dar transparência aos desafios, a gente também tem que dar transparência ao que falta. Equilibrar essas duas coisas, e a Neumara falou muito, até porque era a casa dela também, né, dos princípios da GRI, o equilíbrio é um dos princípios fundamentais de transparência nessa agenda. Quando a gente olha uma demonstração financeira, lucro é lucro, prejuízo é prejuízo, impacto é impacto, positivo e negativo. E a gente precisa ter um olhar muito verdadeiro e muito legítimo sobre esses impactos para que a gente consiga mensurá-los, mitigá-los, reduzi-los, enfim, ao longo do tempo. Uma segunda questão que é super importante, e a gente tratou muito de estratégia, né, nos painéis anteriores, então vou tentar ser um pouco mais tática e operacional aqui para a gente aterrissar essa bola e sair jogando, né? É a comparabilidade. E a gente está vendo vários movimentos nesse sentido. A gente vê não só a estruturação de padrões de reporte, como a gente também vê a estruturação setorial de alguns
clusters da economia se juntando para elaborar um template, para elaborar um roadmap de como divulgar informações ESG a mercado. E isso é muito legal ser feito setorialmente, por quê? Porque a gente consegue, a partir de um olhar setorial, definir impactos próximos, definir questões mais próximas, definir o que a gente chama de uma materialidade setorial mais relevante, que vai ser dada, sim, por uma referência, pode ser inclusive dada por referências internacionais, mas que tem grandes chances de ser adaptada à realidade de cada companhia e de cada setor, né? A gente tem referências como a GRI, que já foi comentada, a SASB, né, que é Sustainability Accounting Standards Board, e quem começa a mexer com a ESG, a sopa de letrinhas é praticamente infinita, né, Rosana? Então, a gente vai ter que olhar para isso, sim, e ter um pouco mais aí de aprofundamento em todas essas siglas, mas o que importa é que a gente traga essas referências para dentro de um contexto que seja realista, que seja de longo prazo, que traga esses compromissos e essas metas de forma mais verdadeira e transparente possível, né? O Brasil, ele tem boas práticas nessa agenda. A gente tem mania de achar que o mundo está mais avançado que a gente, mas a gente foi a primeira país a ter uma representação local da GRI, né? Então, a Gláucia, que até hoje trabalha com isso, está no mercado aí há muitos anos. A gente foi o primeiro país a ter uma rede local de signatários dos princípios para o investimento responsável, aí olhando para o lado financeiro, o PRI. O Banco Central avançando fortemente na regulação e um dos primeiros bancos centrais a ter uma resolução que traz aos bancos a responsabilidade também de olhar isso dentro do mercado financeiro. Então, eu vejo que muito do que a gente precisa aqui é sair desse discurso, às vezes, um pouco reativo do porquê eu, né? Por que eu tenho que olhar para isso? E do porquê não eu? Por que não a gente liderar essa conversa? Por que não a gente puxar essa discussão, inclusive dar aula lá para fora, já que a gente tem aí tantas boas práticas? Fazendo isso, principalmente com esse olhar realista, né? Sem otimismos ou pessimistas, mas realista, encontrar quais são as métricas que vão trazer a realidade dos impactos positivos e negativos. Fazendo isso com base em dados, né? Já foi falado muito de rastreabilidade aqui. A gente vive na era do dado, a gente vive na era da blockchain, a gente vive numa era de tecnologia que nos permite ter acesso a essas informações, então esse investimento é super importante e principalmente da transparência com indicadores equilibrados e metas concretas e atingíveis. E que permeiem, aí achei muito legal a fala, né, da Graziele sobre as metas dos executivos, porque o órgão mais sensível do corpo humano ainda é o bolso, né? Então, sempre que isso entra na meta do executivo, naturalmente, a gente sabe que vai andar e a gente tem bons cases disso no mercado. Então, sem dúvida, colocar a meta no executivo é uma ótima forma de fazer a agenda andar. Obrigada, Maria Eugênia Buozzi. Eu passo a palavra ao Hugo. Hugo, consumo consciente é uma bela forma de se promover impacto positivo, hein, do ponto de vista socioambiental? Sem dúvida, Rosana. Bom dia a todos, bom dia aos painelistas e principalmente a quem separou um horário, né, com tantas lives, com tantas atividades domésticas e de home office para poder se dedicar a participar deste evento incrível que a Abra está desenvolvendo. Não só consumo consciente, Rosana, acho que a gente começa a falar de capitalismo consciente. E para falar de capitalismo consciente, precisamos dar um passo atrás e falar do que é capitalismo. Será que uma das maiores invenções do ser humano e uma fonte enorme de prosperidade? E a resposta é sim. Veja que se nós estamos nessa live digital é porque a internet existe e foi graças ao capitalismo que chegamos nisso. Por outro lado, também conseguimos rapidamente desenvolver as vacinas em tempo recorde, graças também ao capitalismo. Mas a outra pergunta é, será que é uma também das maiores ameaças e ponto de destruição do nosso planeta e pressão da existência, principalmente mental e física do ser humano? E a resposta também é sim, né? Tomazoni já falou e outros já falaram aqui sobre a importância da gente começar a olhar que nós não temos um plano B. Então, o que o capitalismo consciente é? Ele é a reimaginação deste modelo de capitalismo onde a gente busca ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil, né? Multiplicando os pilares que levam a uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável para diminuir as desigualdades. E aí a gente começa com essa questão das desigualdades.
e das várias letrinhas aí, né, do ESG, que acredito que já tenham falado em painéis anteriores, mas ele não é novo, né? Ele foi cunhado pela primeira vez já em 2004 por Kofi Annan, o saudoso secretário-geral da ONU, quando traz o E na frente, porque lá desde 1994, quando se cunhou pela primeira vez o Triple Bottom Line, a grande bandeira, né, era do ambiental e que, no fundo, estava sendo agora agregada ao social, mas principalmente à governança. Por isso, no capitalismo consciente, a gente acredita que o ESG deveria ser GSE, ou seja, eu tenho que começar com uma governança estruturada, uma empresa que tenha propósito e valores, com uma liderança consciente, para que as suas ações no social e no ambiental sejam efetivas, sejam verdadeiras, sejam transparentes, sejam éticas e sejam sustentáveis. O desafio de falar para varejistas e para fornecedores sobre consumo consciente, como você mencionou, é que entender que consumo consciente nada tem a ver com voto de pobreza. Consumo consciente não é deixar de consumir. Consumo consciente é consumir somente o necessário e, principalmente, adotar princípios de uma economia circular. Já foi dito isso. O modelo de economia linear que faz a extração de recursos naturais, a transformação, muitas vezes, com grande descuido ambiental, né? Com grande emissão de poluentes. O seu transporte com esses mesmos impactos. A sua distribuição com um cuidado talvez não tão necessário. E, principalmente, uma duração cada vez mais curta do uso que nós, consumidores, fazemos para depois jogar fora, não dá para continuar. A gente precisa, efetivamente, evoluir para um outro modelo, né? Um modelo que, efetivamente, a gente entenda que tem que ser circular. Por isso que tanto se fala, puxa, as ODS, né, as 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, foram criados em 2015 para serem entregues em 2017 e nós estamos extremamente atrasados. Mas o Pacto Global, né, que até foi citado, que no Brasil está muito ativo, lançou para nós o desafio da década da ação, para a gente tirar esse atraso, né, até 2030, para podermos efetivamente tomar ações efetivas, né, que vão garantir acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas. Pela simples razão, né, que nós temos um problema fundamental e profundo. Um sistema econômico que atualmente recompensa a maximização da riqueza sobre o bem-estar e prioriza o individualismo sobre a interdependência não pode continuar funcionando. Mas não é delegável, né? Nós não podemos delegar isso. O futuro é para todos nós e é nossa responsabilidade construir um futuro onde todas as pessoas sejam capazes de trabalhar com dignidade e cuidar delas mesmas, dos seus entes queridos, onde nosso planeta seja saudável e as economias progridam. Então, cabe a nós, efetivamente, darmos esse primeiro passo e evoluirmos de um conceito que é consumista, como se fosse acabar o mundo amanhã, ou seja, se eu não consumir tudo, né, eu não vou conseguir ter uma qualidade de vida, e pelo contrário, nós estamos gerando desigualdades brutais. Vejo que o Brasil está passando desde o começo da pandemia. Nesses 15 meses, nós saímos de um dado já alarmante de 52 milhões de brasileiros vivendo em insegurança alimentar. Em 15 meses, chegamos a mais de 115 milhões. Então, nós temos que efetivamente fazer um trabalho diferenciado. Com certeza. E aí entro com a história do consumo, só, Rosana, para terminar, entro com a questão do consumo, super significativo, porque quando se fala de combater desperdício, e nós estamos aqui falando da cadeia nacional de abastecimento, essa questão começa lá atrás. Começa no comercial do varejo da indústria, começa no marketing do varejo,
começa naquela ação frenética toda semana de querer fazer promoção e promoção e promoção e incentivar um consumo que absolutamente é desnecessário e muitas vezes, né, que faz com que as pessoas comprem o que não precisa e de uma qualidade que talvez não seja a melhor. Então, não existe promoção, não existe preço justo se o produto não for necessário na sua vida. Muito bom, Hugo. Gostei muito. Olha só, esse painel discute como se mede impacto socioambiental, como se mensura, né, padrões, métricas. Eu quero citar aqui uma pesquisa da consultoria McKinsey, que é renomada, dando conta de que empresas que implementam equidade de gênero podem ser até 52% mais lucrativas. Quando ela se atenta à questão da equidade racial, esse percentual pode chegar a 26%. Giovanni, a gente já tem aqui números para provar que a questão da equidade performa. Não é apenas questão de justiça social. Essa é uma boa métrica que eu citei. Concorda, Giovanni? Bem, o Giovanni também está com o microfone mutado. Ok. Bom dia, Rosana. Concordo com você. Como já foi colocado aqui anteriormente em painéis que nos antecederam, foi colocado inicialmente pela ministra Tereza Cristina a questão do desperdício. Então, nós temos desperdício de produtos, nós temos desperdício de alimentos, mas nós temos desperdício também do potencial das empresas, o desperdício de clientes, temos um conjunto de outros desperdícios para além da validade dos produtos. Então, eu concordo com você. Faço apenas uma pausa agora para desejar um bom dia e desejar um bom dia às pessoas que fazem parte desse painel, às pessoas que nos assistem, também parabenizar a Abras por ter tomado a iniciativa de discutir esse tema. Eu sou do tempo no qual a Abras discutia automação, discutia uma série de outros temas que não dialogavam com a agenda social e fico muito feliz em ver a Abras, desde o início da manhã de hoje, com essa sequência de painéis discutindo esses temas. Então, voltando à sua pergunta, eu tenho um certo receio de fazer o apelo em torno da justiça social. Prefiro, de fato, como você colocou, fazer o apelo em torno da performance das empresas, porque nós precisamos, num certo sentido, aperfeiçoar o modelo capitalista no Brasil. Nós temos uma sociedade de classe estratificada, né? Nós temos, em algum sentido, uma certa punição à possibilidade de consumo em determinados segmentos sociais. Nós vemos com preconceito a possibilidade de segmentos sociais adquirirem determinados bens, determinados produtos. Aí, num certo sentido, até punimos empresas que são mais ousadas e que buscam ampliar sua participação no mercado. Então, acho que esse indicador que você trouxe, Rosana, nos ajuda a perceber que tanta diversidade de gênero, que já vem sendo objeto de debate há um certo tempo, embora nessa diversidade de gênero as mulheres negras não tenham tido a mesma visibilidade, basta agora que a diversidade racial entrou na agenda, e aí pouco importa a motivação que leva cada um dos atores a colocar a diversidade étnico-racial na sua agenda, o importante é que ela está na agenda, o importante é que nós estamos evoluindo e certamente esse Fórum da Abras traz uma contribuição a esse debate. É isso, Giovanni. Aproveito para citar o trabalho magnífico de duas mulheres negras, a Maite Lourenço, à frente do Black Rocks, fazendo uma paródia com Black Rock, né, do Larry Fink, e a Nina Silva, gente, com Black Money. Muito interessante, uma forma de inserir a população negra nos ambientes altamente tecnológicos, promovendo inovação. Um trabalho primoroso, Giovanni. Graziele, mais cedo a Maria Eugênia Buozzi disse da importância da definição do impacto setorial. Eu quero fazer o papel do advogado do diabo, te perguntando o seguinte: com isso, com essa definição setorial, não se corre o risco dela ficar restrita? Quando a gente fala em impacto socioambiental, a gente vislumbra toda uma cadeia, né? Todos os elos. Como é que faz para dar abrangência e não ser algo específico de um determinado setor?
Bom, Rosana, eu sou uma fã apaixonada pela atividade setorial, né? Hoje eu lidero também o conselho da BIA, que eu estou vendo aqui o presidente executivo, João Dornelas, também aqui no painel. A gente não faz nada sozinho. Eu quero repetir uma frase que eu falei um pouco antes. A gente não faz nada sozinho. E quanto mais pudermos nos unir na cadeia toda, as associações que estão desde o campo, na indústria e depois já para o varejo. Então, isso é fundamental. O alinhamento, eu acho que outro ponto importante que eu gosto de enfatizar é que, no final, a gente quer sempre a mesma coisa. A gente quer ter uma vida próspera, a gente quer ter um planeta saudável, a gente quer também ter retorno financeiro para as nossas empresas, a gente quer gerar emprego. Então, quando a gente vê que nós temos 80% das coisas iguais, dos mesmos pensamentos, a gente refina os 20% que não estão. E isso acho que é muito importante. A gente tem que buscar as coisas que nos unem e trabalhar nessa direção. Como eu falei também, a questão do ESG, o impacto ambiental, social, ele é um caminho sem volta. Não dá para você escolher, quero fazer, não quero fazer. Não tem escolha. Ele, de novo, é uma licença para operar. Então, a gente entende que fóruns como esse, onde você coloca toda a cadeia para conversar, é uma forma de ver isso acontecer. Existem também pontos que são necessários à nossa união para influenciar em políticas públicas. Né? Como é que nós vamos fazer o melhor reuso de água? Como é que nós vamos ter incentivo a fazer maior investimentos em energia renovável? Como é que nós vamos fazer para poder dar mais treinamento, capacitação para as pessoas? Como é que a gente apoia o empreendedorismo social? Como é que a gente faz essa inclusão, né, mais até do que da diversidade, a equidade? Como é que nós vamos dar as condições para as pessoas para que elas sejam quem elas quiserem? Né? Como o professor aí acabou de falar, né, que não é só uma questão social, mas é uma questão também de performance. É uma questão de justiça, mas é uma questão também de prosperidade. Então, nas conversas como essa que a gente pode trazer as pessoas, o setor e todo mundo junto. Não só o setor privado, o setor público, mas também a sociedade como um todo, a sociedade civil. Kiko, como é que entra o papel da cidadania nessa agenda ESG na promoção de impactos socioambiental positivos? Bom, primeiro agradecer o convite, agradecer a Abras por estar aqui presente, com panelistas tão maravilhosos como todos que estão aqui, os que me antecederam. Está sendo incrível, estou assistindo já um pouco desde manhã e estou gostando muito do que eu estou ouvindo. Bom, eu, como um representante de uma entidade da sociedade civil que já existe aí há 28 anos, fundada pelo sociólogo Herbert Souza Betinho, que traz uma série de valores de cidadania, direitos humanos, especialmente ações de combate à fome, a gente olha o ESG e todos os seus desdobramentos com muita alegria, né? A gente só entende que, infelizmente, demorou tanto para chegar, né? A gente olha para os problemas que a gente enfrenta hoje no país, especialmente em relação à fome, que é onde a gente atua. É sempre importante lembrar para as pessoas que em 2018, 2 anos e pouco atrás, a gente já tinha 85 milhões de brasileiros em algum grau de insegurança alimentar. E esse tema não era colocado da maneira como está sendo colocado agora, e a gente fica feliz que está sendo colocado agora, durante a pandemia, mas que é importante que as empresas e a sociedade entenda que a problemática da desigualdade social, da fome, da miséria, são problemas de muito tempo e que vão perdurar por muito tempo, e que exigem do ESG alguns desafios. Eu anotei, o bom de falar um pouco depois é que eu fui anotando um pouco das falas e pegando alguns pontos que eu considero importante a gente falar. Em relação a essa questão das métricas, indicadores de ESG, a importância do envolvimento da sociedade civil na criação dessas métricas é essencial. A gente já viu muitas vezes empresas chegarem para a ação da cidadania nos oferecendo formações e cursos sobre impacto social. E a gente olha para elas e fala, olha, gente, vocês me desculpem, mas eu acho que a gente tem muito mais a ensinar a vocês sobre impacto social do que vocês estão querendo trazer para a gente em questões de gestão e governança da nossa entidade. Quer dizer, não é trazer para a sociedade civil e para os processos da ação da cidadania e diversas outras entidades uma governança empresarial para dentro do nosso processo.
É, na verdade, ensinar como que a sociedade civil e as entidades da ponta atuam para entender o que é o real impacto social, né? A gente tem uma série de exemplos disso que a gente pode, em outras conversas, dar, mas que fica muito claro, às vezes, o distanciamento entre o ESG que está sendo formulado dentro das empresas com o que é a realidade do impacto social na ponta, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante é que o ESG ele tem que ir para além do footprint da empresa, né? Quando a gente está falando sobre impacto social, olhar para o que a empresa está fazendo e a empresa dizer que está fazendo ESG de uma maneira profunda, para mim, para a ação da cidadania, isso significa que ela tem que ir para além do que ela está causando de impacto, né? Então, não adianta uma empresa que destrói o meio ambiente simplesmente reparar o meio ambiente e dizer que isso é impacto social. Isso é o mínimo, isso é obrigação. E, assim, o Giovanni teve a fala agora há pouco, que eu concordo plenamente, mas ainda me assusta um pouco que, em pleno 2021, a gente esteja discutindo a questão da diversidade, da equidade, baseado em indicadores de lucro, né? A gente tem que trazer as pessoas para dentro desse processo de equidade e de promoção de igualdade, trazendo a questão de justificativa de que isso melhora o lucro da empresa. Quando isso é uma coisa ética, moral e clara, né, de que a gente precisa ter a questão da diversidade e equidade, e sempre teve que ter, e continua tendo, e vai sempre ter que ter. Então, eu acho que a gente precisa tomar alguns cuidados na questão do ESG, de olhar primeiro no diálogo com a ponta, de entender que a gente tem que fazer ações para cima do footprint da empresa. Então, promover diversidade dentro da empresa é um passo essencial, mas é a obrigação da empresa fazer isso. Isso não está fazendo nada além da obrigação da empresa na sociedade que a gente vive hoje. Então, acho que esses são pontos muito importantes que a gente precisa destacar. A gente fala muito da questão da redução de desperdício, a gente teve agora um pouco a fala da redução de desperdício atrelado à questão da redução da fome. Eu acho que é uma coisa muito importante que a gente precisa atuar nessa questão assistencial de redução da fome, mas a redução da fome não se dá pela redução de desperdício. A redução da fome se dá pela redução da desigualdade social, pelas políticas públicas e pela conscientização da sociedade de que o modo de vida, e o Hugo falou muito bem disso, que a gente encara a sociedade, ela tem que ser um modo de vida entendendo que o funcionário mais humilde da empresa talvez esteja em situação de fome, não é porque não há desperdício de alimentos, é porque a gente paga mal o funcionário. E a gente precisa olhar e ter esse olhar dentro da empresa de que ESG está para além de você agir em ações de combate à fome, redução de desperdício, mas também olhar para dentro nesse impacto de onde eu consigo impactar a sociedade com redução de desigualdades dentro do processo. Enfim, já falei muito aqui, vamos deixar... Falou muito, mas também falou bem, viu, Kiko? Obrigado. Eu acho muito interessante que a gente tenha liberdade para colocar pontos de vistas, muitas vezes antagônicos, porque é exatamente isso que faz a riqueza do debate. Você acaba de mencionar a questão de promoção de impacto. Eu quero passar a palavra para o Marcos para repercutir a questão da filantropia, que tem crescido muito, sobretudo nesse cenário de pandemia, investimentos em fundos sustentáveis com a lógica ESG e, mais recentemente, ganhando tração aqui no Brasil, a questão do investimento de impacto. O que é investimento de impacto? É aquele que tem uma intencionalidade. Ele já surge com a necessidade, com o desejo de se resolver um problema social ou ambiental. Marcos, esse tipo de mecanismo, na sua avaliação, surte efeito? É algo que pode ser usado como uma ferramenta para a gente, de fato, conseguir impacto socioambiental positivo? Sim, Rosana, muito obrigado. É um prazer estar com o grupo, com os colegas de bancada e, particularmente, um agradecimento aí à Abras por abrir esse espaço para esse tipo de discussão. Porque se a gente olhar um pouco a realidade brasileira de hoje, e nós estamos falando aqui de uma crise de pandemia, falamos da crise climática, estamos falando aqui que nossa sociedade, por causa da crise, revela problemas crônicos que nós temos aí, que afeta a questão da má distribuição de renda, com excessiva pobreza no Brasil, a dificuldade de acesso a serviços de saúde, a toda essa questão que a gente tem aí no sistema educativo, com o fechamento das escolas, estamos falando da insegurança alimentar. Todas essas questões revelam também
uma grande dificuldade nossa com relação a ter líderes minimamente preparados para enfrentar essas crises. Eu acho que o Brasil soma às crises que nós temos uma crise importante em liderar o processo, né? E quando a gente olha esses números que você está falando sobre a filantropia que ocorreu por causa da epidemia, nós podemos pegar aqui uma coisa muito interessante, né? No período de abril a agosto de 2020, nós temos aí computados mais ou menos 6 bilhões de reais que foram doados em 4 meses. Número fantástico diante da série histórica brasileira e representa mais ou menos 2,7% do que nós tínhamos doado até 2019, no ano de 2019. E é interessante notar que desses 6 bilhões, 83% vieram das empresas, né? Mas é interessante que todo o recurso, quase 97% dos recursos foram para o hardware, não para o software. O que eu quero me explicar com isso? Que o dinheiro foi para a gente ter os equipamentos de proteção individual, para os respiradores, para alimento para a população e todas as coisas que eram bens agudos que nós estávamos precisando. E muito pouco foi, por exemplo, para software que eu imputo aqui, a gente financiar a ciência e poder financiar eventualmente as parcerias para ter vacina. E nós teremos capacidade de poder ter o nosso IFE e, portanto, ter mais chance de vacinar a população mais rápido. Então, nós temos esse tipo de filantropia, e que sofre uma ressaca brutal, porque no último ano, que vem aqui de agosto do ano passado, praticamente a junho desse ano, nós simplesmente doamos em 9 meses, praticamente, alguma coisa em torno de 1 bi, que é muito pouco comparado com o que nós fizemos no início do processo. Então, o que a gente percebe é que a sociedade brasileira, por causa disso, está assumindo essa preocupação com o ESG, não por coincidência, mas por uma absoluta necessidade, porque a sociedade brasileira está vivendo o que eu chamo de um estresse tóxico, porque são essas somatórias de crises que fazem com que a sociedade brasileira tenha uma grande dificuldade de poder avançar. Na minha experiência, como trabalhando na área social nesses últimos 40 anos, tendo vivido uma fundação que está ligada à indústria alimentícia, que é a Fundação Kellogg, onde fui diretor para a América Latina por 15 anos, e os últimos 15 anos que eu trabalhei com o IDES, que nós temos como Instituto de Desenvolvimento do Investimento Social, 2 pontos críticos me apareceram para a gente poder pensar que as nossas empresas podem, a nossa cadeia produtiva dos supermercados pode ter um excepcional impacto socioambiental. Mas, para isso, ele precisa pegar os projetos e pensar fundamentalmente em 2 faces da mesma moeda. E aqui eu pego, por exemplo, uma das questões que está agraçando no Brasil, que são os food banks, quer dizer, como é que a gente pode ter espaços onde a gente acumula e distribui alimentos para a população, né? E tomando essa questão, e num Brasil que tem dificuldades fortes de comunicação, às vezes, diferenças culturais, hábitos alimentares diferentes, possibilidades econômicas diferentes, distribuição geográfica que ajuda a gente a perceber grande parte das dificuldades que a nossa população da região amazônica, da região norte do Brasil tem, leva a gente a pensar que o sucesso de qualquer um desses projetos socioambientais é pensar numa moeda que tem 2 faces. Uma face eu chamo de teoria da mudança, a outra face eu chamo de avaliação. Então, vamos explicar um pouquinho mais cada uma delas. Na teoria de mudança, você está muito preocupado em entender, diante do problema que ele chega, como é que você imagina que ele podia ser solucionado, ou pelo menos sanado. E você cria estrategicamente uma maneira de resolver o problema. E essa maneira de resolver o problema, que a gente chama de teoria de mudança, passa por algumas etapas. Desde a avaliação do problema, que a gente vai ter que entender por que esse problema agora tem que ser solucionado, qual é a magnitude, quais são as causas, as características da população-alvo que vai receber o impacto nosso, coisas desse tipo. Para isso, a gente tem que fazer uma mudança de entendimento, pensando na viabilidade técnica, onde uma revisão de literatura, um painel de especialistas, um estudo profundo pode nos permitir estabelecer um bom plano estratégico.
mas ele tem que ser factível. Eu tenho que ter os recursos de diferentes naturezas, financeiro, materiais, humanos, etc., para poder fazer. E muito importante, uma consulta aos grupos de interesses, aos stakeholders com os quais a gente vai trabalhar, inclusive com a população-alvo, com as comunidades que a gente quer servir. Com isso, a gente pode conhecer claramente quais são as chances de a gente poder ter sucesso evitando pontos que são pontos de risco. Para isso, permite ao indivíduo que está fazendo o projeto, à empresa que está fazendo o projeto, estabelecer quais são os indicadores de processo, quais são os indicadores de produto e quais são os indicadores de impacto que eu quero ter na minha população. Portanto, isso vai ser o input para você entrar na segunda fase, que é o segundo face da moeda, né? Que é a avaliação. Porque a avaliação, o que vai acontecer? Eu vou ter que coletar informação baseado nos indicadores que eu defini. Se eu não defino indicadores, como é que eu posso ter uma boa avaliação? A boa avaliação parte do momento que eu monto um projeto e coloco quais são os indicadores. E nesse processo, eu posso fazer a aplicação de diferentes métodos, porque eu tenho método para trabalhar o meu processo de trabalho. Eu tenho métodos para ver se o produto ou serviço que eu queria oferecer funciona. Eu tenho métodos para saber se isso está atingindo o impacto que eu quero. E eu quero só chamar a atenção para os 3 tipos de estudos que são os mais importantes. Um é de eficiência, outro é de eficácia, outro é de efetividade. Quando eu falo de eficiência, é evidente que eu estou vendo quanto mais eu posso produzir no meu projeto com menor custo. Isso todos nós estamos acostumados. Na eficácia, eu tenho certeza que o meu projeto está fazendo o que eu me propus a fazer. Ele está levando até o final aquilo que eu disse que eu ia fazer. E quando eu mexo na efetividade, aí eu estou preocupado em medir a quantidade de mudança significativa e duradoura que vai ter sobre a qualidade de vida, sobre o desenvolvimento do público beneficiário e das mudanças que realmente eu propus na minha teoria. E para medir essa efetividade, nós temos também vários mecanismos. Eu só quero chamar a atenção, porque isso é muito forte para as empresas, é quando você trabalha o retorno social do investimento que você fez, o SROI, que é uma técnica que você parte de um certo protocolo de avaliação em que você faz uma análise comparativa entre o valor dos recursos investidos no projeto e o valor social gerado para a sociedade, onde você normalmente consulta os stakeholders para saber como cada um acha que houve a mudança e você pode monetizar esse processo, de tal maneira que você consiga ter valores dizendo que porque eu fiz essa mudança, teve esse impacto, e esse impacto me fez com que o recurso 1 que eu pus resulte em 4 para a mudança da qualidade de vida da sociedade. Rosana, era isso que eu queria ter e agradeço muito esse espaço para poder dividir com vocês essa nossa experiência. Marcos, eu que te agradeço. Antes de passar a bola para a Francine, eu já peço a vocês, painelistas, que vão pensando aí nos 3 desafios e 3 propostas para solucioná-los. Essa será a minha segunda pergunta. E como a gente já está no adiantado da hora, vocês terão que ser bem sucintos, hein? Eu dei corda para todo mundo aqui na primeira pergunta, mas na segunda é papum, combinado? Francine, quando eu crescer, eu quero ser um sistema B. Explique aqui para a nossa audiência de que forma o sistema B pode causar um impacto socioambiental positivo na sociedade. Ótimo, super obrigada, um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar com essa bancada incrível que muitos admiro tanto, todos admiro demais. A gente está aqui falando de impacto, né? Então, acho difícil a gente não falar de impacto sem olhar para o sistema B, né? Que bom que eu estou tendo essa oportunidade. De onde nasce? Eu acho que foi muito bem colocado essa crise que a gente vive. Acho que o Dr. Marcos trouxe muito bem, o Hugo também. É uma crise muito maior, né? Assim, ela foi afetada muito no Brasil, mas ela é uma crise global. E a gente está vivendo uma mudança de cultura no mundo dos negócios que é absolutamente fundamental. E o Sistema B está aqui para apoiar as empresas nessa transição.
Porque hoje em dia a gente fala de impacto, né? E eu sempre gosto de dizer que uma empresa que paga imposto e gera emprego só acha que está cumprindo seu papel social, não está. Né? Hoje é demandado muito mais das empresas, seja do consumidor, seja do ponto de vista do investidor, né? Essa onda ESG, que bom que ela chegou, mas independente se é por pressão ou por convicção, a gente está vivendo, de fato, uma transição histórica no mundo dos negócios. E como Movimento B, a gente acredita que os negócios, que obviamente não vão fazer isso sozinho, está aí o papel do governo, está aí o papel da academia, enfim, a gente tem, né, um desafio coletivo, mas os negócios podem e devem contribuir para as principais questões do nosso tempo. Essa crise que a gente está vivendo, ela é consequência de um sistema econômico que não está bem e das nossas atitudes como seres humanos e como sociedade, né? Talvez seja a primeira de muitas que virão. Então, como movimento, a gente apoia as empresas na mensuração de impacto, olhando para o seu impacto positivo, né? E a gente certifica empresas a partir dos mais altos critérios e padrões de métricas que são comparáveis e verificáveis. Olhando 5 pilares, principalmente. Então, a gente olha a governança, a gente olha como a empresa gere, trata e cuida dos seus colaboradores, como a empresa cuida da sua cadeia de fornecimento, né? Se a empresa ela tem uma atuação cívica, se ela tem, de fato, uma atuação social relevante, a gente olha para o meio ambiente e para cliente. Então, quando a gente fala de uma mensuração de impacto B, a gente não está falando mais só de ter um produto ou um serviço sustentável, mas a gente está falando de uma empresa, de uma operação sustentável. E uma diferença significativa que eu acho que é muito importante é que os negócios precisam evoluir, né, de tirar suas externalidades negativas, precisamos mensurar e ter muita clareza sobre elas, como a Milena trouxe de uma maneira, a Maria Eugênia trouxe de uma maneira muito perspicaz, mas a gente precisa começar a ter uma lógica de regeneração, né, de cuidado, economia circular, de mudança, de mindset. Eu preciso gerar um impacto positivo. No final, a pergunta que fica é: se o meu negócio deixa de existir, isso é melhor ou pior para o planeta e para as pessoas? A resposta precisa ser positiva. Então, o Sistema B ajuda, a gente tem uma avaliação. Hoje a gente sabe que tem muitas ferramentas de reporting, de mensuração. A gente oferece mais uma para o mercado, que é uma mensuração gratuita, online e confidencial. Portanto, qualquer empresa pode fazer para ter consciência, entender onde ela está e, principalmente, fazer a sua gestão do seu impacto socioambiental, seja ele positivo ou negativo. Porque, como a gente sabe, não existe empresa perfeita, né? Então, quando uma empresa se certifica como uma empresa B, que ganha esse selinho, e ela tem a convicção e ela pode dizer que ela passou por um processo de verificação, ou seja, ela comprovou tudo que ela disse que faz, isso é super importante. Então, o movimento B é um movimento que quer redefinir o papel do negócio na economia e redefinir o conceito de sucesso, porque a gente acredita que lucro e propósito, sim, caminham lado a lado. É isso, propósito, legado, geração Z, milênios, né, Francine? É um tema tão complexo, tão rico, né? E muito interessante vocês todos trazerem para a gente a existência hoje no mercado de mecanismos, de formas de se mensurar o impacto socioambiental. Falta vontade mesmo, vontade política, tomada de decisão nesse sentido. Olha só, temos agora a segunda pergunta, hein? Vocês terão que ser bem sintéticos para responder. Quais são os 3 principais desafios e soluções para solucionar esses desafios, para que a gente possa, de fato, ver a cadeia nacional de abastecimento inserida na agenda ESG? Quais são os prioritários na sua avaliação, Maria Eugênia Boazzi? Comparabilidade, consistência e transparência. Muito bem, Hugo. O Hugo está com o microfone mutado? Agora, pode falar, Hugo.
Já estou aqui. Governança e gestão efetivos para se olhar o social para dentro e depois para fora e cuidar do nosso planeta, porque a nossa vida humana depende dele. Giovanni, quais são os desafios e quais são as propostas para solucioná-los na sua avaliação da cadeia nacional de abastecimento? Rosana, se falou em rastreabilidade, eu vou utilizar a expressão para falar em rastreabilidade social, no sentido de diversidade, canais de comunicação que encurtem a distância entre o consumidor final e quem toma a decisão. E o terceiro, redução de desperdício de clientes, desperdício de faturamento, desperdício, uma série de perdas que não têm sido contabilizadas, que são importantes para se entender por que determinados consumidores se inibem em consumir, em frequentar, participar do processo econômico da cadeia de abastecimento. Gostei do rastreabilidade social, uma nova forma de designar diversidade e inclusão social. Graziele, e aí, para você, na sua avaliação, quais são os 3 principais desafios e propostas para solucionar essa questão da agenda ESG, de impacto econômico, social, ambiental e de governança, que a cadeia nacional de abastecimento precisa eleger como prioridade? Rosana, eu vou tentar não repetir já o que os meus colegas falaram, mas eu anotei aqui que um que é fundamental é liderança. Liderança nesse processo. Depois eu coloco a transparência, né? Como eu falei da era da hipertransparência, transparência em trazer as informações. E, por último, eu colocaria uma harmonização, para que a gente possa comparar coisas iguais, para que os critérios sejam claros para todos e que a gente tenha essa harmonização. É isso. Kiko, o que é que você me diz? O Kiko está com o microfone mutado, né? Está acontecendo aqui no nosso fórum. Desculpa, essa é a frase mais falada no ano, né? Vamos lá. Bom, concordo com a Graziela, a questão da transparência é essencial para o ESG e o diálogo com quem, de fato, é beneficiado pelo impacto, né? Acho que essas são 2 questões essenciais. Acho que, olhando na cadeia do abastecimento, o apoio aos pequenos produtores, especialmente é uma questão no Brasil, que é quem coloca 70% da comida na mesa do brasileiro, que tem cada vez menos recebido apoio, né? Especialmente nos últimos anos. E redução de desperdício, que eu acho que é um tema que a gente não tem como fugir dele, é algo essencial e que certamente a cadeia do abastecimento tem tudo a ver com a resolução desse problema. Redução de desperdício, tema citado do início ao fim aqui no nosso fórum, realmente com muita preocupação, né? A gente precisa, de fato, enfrentar esse problema e temos mecanismos para isso. Hein, Marcos? Qual é a sua avaliação sobre os 3 desafios e propostas para solucioná-los, olhando para a nossa cadeia aqui, a cadeia nacional de abastecimento? Eu acho que a cadeia tem uma coisa mais específica, mais localizada, para uma coisa mais geral. A específica é dar valor para essas diferenças locais. Eu acho que, como nós estamos falando de um Brasil diversificado, nós temos que olhar soluções que também vão ser diversificadas. Para cada população, você tem que trabalhar essa localização. O local é importante. Segundo, valorizar a presença da sociedade civil organizada, porque esse é um elemento que faz essa ponte importante, tanto para os empresários como para o governo. Então, portanto, trabalhar a liderança e apoiar essa liderança da sociedade civil. E o terceiro elemento, que é o mais complicado um pouco, e deveria ter parte da agenda da Abras, nós temos um marco legal mais favorável para o mundo da doação e do investimento social, porque o nosso marco legal é muito restritivo, ele é muito pouco útil para as organizações de menor porte, ele é útil para as organizações maiores que estão sempre no azul e que podem gozar dos benefícios fiscais. Então, eu acho que essa é uma batalha que envolve a cadeia como um todo para melhor marco legal para o mundo da doação e do investimento social privado. Questão regulatória importantíssima. Francine, sua avaliação. Bom, eu acho que os desafios que são colocados, ele também é resultado de ações individuais, né? Então, eu acredito muito que se cada empresa do setor atuar a partir de 3 elementos, a gente poderia muito estar diminuindo esses problemas que a gente vê hoje no setor como um todo, né? E quais são esses elementos?
Primeiro, a intenção de gerar impacto positivo. Isso precisa ser uma decisão da alta liderança, né? Tem que ter uma intencionalidade muito clara. De boas intenções o mundo não sobreviva, então essa intenção, esse propósito de gerar impacto positivo precisa ter uma responsabilidade vinculada, ou seja, permear a governança, os processos, as práticas e considerar os stakeholders na tomada de decisão da empresa e, por fim, um compromisso com transparência, ou seja, mensurar os impactos socioambientais com o mesmo rigor que se olha para o financeiro. E, por fim, eu só não queria deixar de mencionar que, assim, embora a gente use o ESG para facilitar o entendimento, as métricas são muito interconectadas. Então, a gente não pode olhar para o ESG como o checkbox, né? Fiz, não fiz. Isso tem que estar na cultura da empresa, senão não faz sentido. E eu tenho certeza, se cada empresa atuar a partir desses 3 elementos, elas vão estar contribuindo imensamente para resolver as questões e os desafios da cadeia como um todo. Só discordo quando os especialistas dizem que o G da governança é o pai do sistema. Eu acho que deveria ser a mãe do sistema, né? Não, Maria Eugênia Bose? É a mãe, é o pai. No fim do dia, quando a gente fala da governança, sem a governança a gente não vai ter o ambiental e o social de forma efetiva, né? Com certeza. Então a gente precisa de autorresponsabilidade e colaboração. Eu só estou provocando vocês nessa questão do gênero, que eu gosto de dar umas provocadas aqui. Mas olha, eles continuam conosco aqui, nossos painelistas brilhantes, porque agora eu vou abrir para algumas perguntas dos nossos debatedores que estão aqui no nosso debate multilateral, né? Nossa tela virtual. Nós temos o Maurício, por exemplo, já participou conosco, fez uma pergunta interessantíssima sobre a questão dos nexos. E agora temos mais uma pergunta, né, Maurício, sobre multifuncionalidades. Isso mesmo, Rosana. Muito obrigado por abrir o espaço para mim novamente. É uma pergunta, um comentário rápido. Eu creio que por tudo que ouvimos até então, é possível concluir que para avançarmos na sustentabilidade, nós vamos precisar, digamos, extrair mais funcionalidades das estruturas e dos processos que já existem na sociedade. Eu fico preocupado quando a gente começa a dizer que temos que criar novas estruturas, criar novos processos. A pergunta é, por que não extrair mais funcionalidades das estruturas, dos processos e das experiências já consolidadas na sociedade? Eu dou um exemplo. A agricultura aprendeu, além de produzir alimento e fibra, aprendeu a produzir energia renovável. Que tal a agricultura aprender a jogar o jogo com a saúde para que a gente possa integrar alimento, nutrição, saúde? Uma questão fundamental para o futuro. Né? Então, eu acho que a gente precisa jogar luz nessa questão das funcionalidades que ainda podem ser extraídas daquilo que temos e daquilo que consolidamos ao longo de décadas. Não é? Nós precisamos sair, digamos, dos compartimentos e dos silos. Né? Por exemplo, os supermercados estão em todos os lugares. E em todos os lugares nós temos pobreza, em todos os lugares nós temos desperdício. É possível extrair dessa rede meios de lidarmos com esses problemas tão sérios, né? A pobreza, a fome e o desperdício? Então, o meu ponto aqui é como é que a gente sai dos nossos silos, como é que a gente sai dos compartimentos e como é que a gente usa essas ferramentas, esses conceitos novos que estão chegando, ESG, por exemplo, e métricas e nexos, para mover as instituições nessa direção, de realmente liberarem novas funcionalidades e participarem mais efetivamente do processo de desenvolvimento sustentável. Então, essa é meio que a minha provocação aqui. Né? Como é que a gente aumenta a produtividade das estruturas, dos processos e das competências que temos hoje para avançarmos mais rápido,
na direção da sustentabilidade. É essa provocação que eu gostaria de deixar. Muito obrigado, Rosana. E que provocação, hein, Maurício? Extrair novas funcionalidades do que já existe. Nada mais sustentável que isso, né? Isso me lembrou uma entrevista que eu fiz com um head de sustentabilidade de uma grande empresa de papel e celulose, em que eles estão procurando extrair da árvore outras funcionalidades além do papel. Então, uma substância em que eles conseguem produzir um tecido que vai substituir daqui a algum tempo o algodão e a viscose. Bem, eu sei que vocês, painelistas aqui, acenaram positivamente para a provocação do Maurício, está todo mundo querendo comentar, né? Mas a gente está realmente correndo aqui contra o tempo. Mas fica essa reflexão, que eu acho que, de fato, é muito importante. Vamos, então, à próxima pergunta aqui da nossa plateia virtual? Deixa eu ver quem que eu vou convidar para fazer a pergunta ou propor alguma reflexão aqui para os nossos participantes. João? Vamos lá, João, sua oportunidade de falar para a gente. Boa tarde a todos, obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. De fato, assim, um aprendizado completo com os painelistas que passaram nesse painel, os que passaram anteriormente também. Eu gostaria de falar um pouco sobre diversidade, fazer uma pergunta para os panelistas, né? Finalmente o mundo está realmente reconhecendo o lugar da mulher no mercado de trabalho. Ainda existem diferenças, evidentemente, mas a gente pode dizer com bastante certeza, né, que a mulher está tomando lugar no mercado de trabalho. E a gente vê aqui no painel essa divisão bastante perfeita entre o sexo masculino e o sexo feminino, né? Ao mesmo tempo, também dizer que mulher no mercado de trabalho significa negócio. Existem coisas que só a mulher entende, que nós, como homens, não entendemos, né? E é de fato isso. A mãe, a dona de casa, ela administra a casa, administra as contas, administra conflito entre marido e filhos, e ainda sobra tempo, né, para suas atividades normais. Então, eu gostaria de perguntar assim, como é que os painelistas que estão aqui enxergam a inclusão de outras minorias no mercado de trabalho também, né? A mulher foi tratada como minoria há um tempo atrás, hoje já não é. Hoje o painel está mostrando para a gente aqui essa mudança, mas eu gostaria de perguntar também como é que se enxerga outras minorias, como é que os panelistas veem a possibilidade de correr mais, de ganhar tempo em termos de termos outras minorias no mercado de trabalho. Eu entendo que ter essas outras minorias também significa ter melhor condição de fazer negócio, inclusive, por passar a entender o que essas minorias pensam de maneira diferente daquilo que a gente pensa. Obrigado, Rosana. Muito boa provocação, hein? Eu não sei quem que pode... Todos vocês estão muito habilitados para comentar, então eu vou deixar vocês à vontade aí para tecer algumas considerações sobre a fala do João. Posso pegar um gancho aqui, Rosana, e provocar, já que todo mundo desse painel concluiu que ESG deveria ser GSE, olha que legal que governança é feminina. Ou seja, tudo começa pela governança e ela é feminina. Então é importante que a gente efetivamente tenha líderes, como também foi falado pela Graziele, que liderem isso. Nós pregamos, tanto o sistema capitalismo consciente como o sistema B, que em vez de ter 17 ODS, deveria ter 18, onde a ODS 0 deveria ser a elevação da consciência das pessoas, para que isso efetivamente funcionasse e saísse do discurso. E tudo que nós temos visto é que, para começar um projeto, você pode começar pela ODS 8, que é exatamente criar um sistema econômico que gere riqueza. Ele vai te ajudar, como foi falado pelo Kiko, a acabar com a pobreza, que vai acabar com a fome, mas para isso eu preciso juntar a ODS 5, que é a igualdade de gênero. Isso vai ter necessidade de acabar com a desigualdade. Vamos fazer consumo consciente para poder combater as mudanças climáticas, sem dúvida. Então, tem muita iniciativa aqui para começar e, indiscutivelmente, se a empresa não for a pirâmide representada em todos os seus níveis, a pirâmide socioeconômica diversa desse país, as empresas não vão ser a solução e só elas podem ser a solução. Governo
não será a solução. Posso agregar um pontinho aqui, que eu acho que é extremamente importante, que vem de uma vivência. Quando tem um projeto liderado por uma mulher, ela tem uma sensibilidade social que muitas vezes falta ao homem. Então, parte do sucesso dos projetos sociais está na frequência com que as mulheres lideram os processos e lideram as instituições e lideram as ideias mães que conduzem o projeto. Isso é uma vivência pessoal de muitos anos vivendo projetos e vendo a mulher tomando não só a iniciativa, como fazendo a implantação e querendo saber o resultado, a avaliação disso. Ela toma realmente como se fosse um filho que tem que nascer, que tem que se desenvolver e tem que chegar a uma maturidade que faça a transformação da sociedade que ela busca, que eventualmente nem ela não tinha conseguido antes e agora joga para o mundo alguma coisa diferente e produtivo nas transformações que a sociedade precisa. Marcos, obrigada. Agora, só complementando aqui e provocando uma resposta sobre a pergunta do João. Kiko, João menciona a questão das minorias. De que maneira você enxerga, por exemplo, a inserção dos LGBTQI+, nesse processo da Agenda ESG? Olha, assim como eu enxergo de todas as minorias, né? Quer dizer, a gente está tratando de um problema não só de uma minoria específica, mas de todas elas. Lembrando que, apesar dessa palavra minoria, eu não gosto muito dela, mas ela sociologicamente é correta, até porque as mulheres são maioria no Brasil, né? Os negros são maioria no Brasil, então... mas, de qualquer forma, eu acho que a gente tem que tratar o tema de uma forma horizontal. Você tem que olhar todas as minorias e tentar trazer para dentro das suas políticas tanto de recursos humanos, quanto projetos de investimento e apoio a entidades que trabalham, né, e atuam nessas causas, de uma forma horizontal. Eu acho que a gente tem que, de uma vez por todas, como sociedade, encarar que não existe diferença entre nós, né? Nós somos todos iguais, independentes dos nossos credos, sexos e etc. Somos todos iguais. Então, o tratamento tem que ser de uma forma equânime, no sentido de olhar o ser humano como pessoas iguais, mas, ao mesmo tempo, olhando essas minorias e tentando criar políticas de inclusão dentro dos seus processos de recursos humanos e tudo mais, como a gente tem visto muitos processos de muito sucesso, né? O próprio programa da Magazine Luiza de inclusão de jovens negros, jovens talentos negros dentro do seu processo seletivo de uma forma muito consistente, muito efetiva. Então, a gente tem que realmente criar políticas inclusivas e fortalecê-las da melhor maneira possível. Com certeza. Isso me fez lembrar o grande Gilberto Gil, quando foi questionado sobre cota racial nas universidades, e ele disse que ali seria uma oportunidade da população brasileira, da sociedade, ter acesso aos saberes ancestrais, os saberes da população negra, né? Então, valorizar, porque cada um, de fato, tem o seu valor. Olha, agora a gente vai dar uma olhadinha aqui no nosso painel eletrônico para ver o que a nossa equipe já conseguiu compilar, já conseguiu organizar em termos de ideias, de desafios e propostas que foram discutidas aqui com os nossos painelistas e debatedores. Quero chamar a atenção que esses desafios e propostas estão classificados dentro dos pilares ESG, né, pela perspectiva do pilar econômico, social, ambiental e de governança, e a gente teve a preocupação em vinculá-los às 17 ODSs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é a Agenda 2030 e que norteia a ação de empresários e de investidores mundo afora. Então, vamos lá, ó, no pilar econômico da Agenda ESG, desafios, exercício do capitalismo consciente, hein, Hugo? Saiu na frente, ó. Proposta, mudar o jeito de fazer negócios e investimentos com visão mais sustentável, ética e humana seria a solução. Para a questão do consumo consciente, um desafio, proposta de solução, economia circular. Desperdício do potencial das empresas, um desafio a ser enfrentado, a solução seria promover a diversidade nas companhias. Diversidade, equidade e inclusão racial é ainda um grande desafio a ser enfrentado por nós. A proposta de solução seria trabalhar a conscientização empresarial e social. Má distribuição de renda. Proposta. Daqui a pouco a gente consegue preencher aqui, ó,
porque realmente eu acho que é um dos problemas tão crônicos, tão complexos, que de repente não tem nenhuma solução imediata, né? Me parece que é um arcabouço, me parece que é um conjunto de opções. Combater a fome e a insegurança alimentar é o desafio. Food banks, os bancos de alimento, também foram citados aqui pelos nossos painelistas, seria uma forma interessante da gente encarar essa situação. Clareza do impacto socioambiental é um desafio, realmente tornar mais claro, mais acessível, né, todo esse conteúdo. A proposta de solução seria mensurar eficiência, eficácia e efetividade. O desafio do valor das diferenças locais. Muito interessante, o Marcos asseverou esse ponto. A proposta de mudança seria conhecer a diversidade de cada região, porque esse Brasil é um país de dimensão continental, né, gente? Não adianta a gente pensar no Sudeste quando tem uma cultura totalmente diferente na Amazônia, por exemplo. Investimento social é uma questão a ser posta, um desafio. Novo marco legal, o Marco também trouxe essa questão para nós. Cidadania e direitos humanos, desafio. A solução seria gestão social, equidade de gênero, governança e liderança feminina. Mudanças climáticas, o desafio. Pecuária regenerativa, devolução verde, pequeno produtor. Temos também a questão da transparência sobre os desafios ESG. Aí o ideal seria comunicar, fazer padrões de medição, materialidade. Desafio da métrica e dos indicadores. É preciso envolver a sociedade civil. Para dar transparência à cadeia, tem que ter consistência e comparabilidade. E na questão da rastreabilidade social, estabelecer canais de comunicação que possam diminuir a distância com o consumidor. O desafio de extrair novas funcionalidades do que já existe. Provocação aqui do Maurício. Solução, nexos e métricas. Que debate rico, hein, pessoal? Rico agora é o seguinte, vocês estão com a batata quente na mão, porque vocês vão ter que eleger 3. Apenas 3. Note que é uma gama extensa, robusta. Cada desafio é super importante, mas estamos aqui para eleger 3 principais desafios e propostas que surgiram aqui desse nosso debate tão profícuo. Então, vou convidar os nossos painelistas e participantes aqui da plateia virtual a fazer a votação neste momento. É super simples. Para votar, você vai precisar acessar o link que você recebeu pelo chat, fazer o seu login com o seu e-mail, aí vai aparecer a tela de votação com desafios e propostas que foram produzidas aqui durante essa mesa super rica. Note que você só pode escolher 3 opções, tá? Você seleciona de uma vez só essas 3 e dá o clique para confirmar. Ai, Rosana, me perdi, eu queria ter falado de equidade de gênero, diversidade, mas coloquei uma outra questão. Não tem problema. Enquanto a nossa votação estiver aberta, você pode corrigir o seu voto sem qualquer problema, tá bom? Vamos começar, então? 1 minuto a partir de agora. Muito bem, já temos aqui o resultado da votação da mesa com os 3 principais desafios e propostas que foram escolhidos pelos nossos painelistas e convidados da nossa plateia virtual. Vamos lá, ó. No pilar econômico, desafio, consumo consciente. Proposta de solução, economia circular. Em segundo lugar, má distribuição de renda, um grande desafio a ser enfrentado. Proposta. Bem, ficou em aberto aqui essa questão da proposta, imagino exatamente por conta dessa complexidade. E 3, combater a fome e a insegurança alimentar através dos bancos de alimentos. Painelistas, e aí, vocês se surpreenderam com o resultado obtido aqui, esses 3 desafios e propostas? Quem quer falar? Posso abrir? Todo mundo quer falar. Vamos lá, pode falar, Maria Eugênia. Não me surpreende. Na verdade, eu acho que interessa muito do que a gente está falando. Me coloca aqui que a questão da má distribuição de renda, inclusive, é uma questão que resolve muitas outras questões, né? Porque uma vez que a gente tem uma renda melhor distribuída, a gente vai ter maior acesso a serviços básicos, a gente pode começar a falar na tal da meritocracia, né? Se a gente der a igualdade no ponto de partida. Então, eu acho que essa redução de desigualdades, a gente ainda não colocou propostas, mas eu acho que são propostas que precisam ser pensadas. Eu focaria, inclusive, aí nessa como uma questão que resolve muitas outras.
Eu estou 100% de acordo com a Maria Eugênia. Eu acho que essa é a principal, né? Redução de desigualdade reduz fome, reduz pobreza, reduz todo o gap que as pessoas têm de acesso a uma série de coisas que, infelizmente, não podem por conta da dificuldade de renda e todas as outras dificuldades, né? É sempre importante, quando a gente fala de fome, né? A gente fala que a pessoa, quando ela está com fome, lhe foi negado todos os outros direitos, né? Então, ela está na pior situação que ela pode viver. Então, a questão da desigualdade ela tem que ser tratada com muita força, e é um tema muito abrangente, né? Quando você fala desigualdade, é um tema abrangente, mas a gente precisa olhar para ele, especialmente na questão da desigualdade de renda, que é o que impacta muito. E, obviamente, eu fiquei muito feliz da fome e insegurança alimentar estarem ali mais votados, porque eu acho que também é um pouco do retrato do momento que a gente vive, de estar tão explícito para a sociedade que a questão da fome é algo muito grave e que precisa ser cuidado. Bem, eu comentei agora há pouco que a questão das propostas para a gente tentar solucionar a má distribuição de renda, isso não apareceu no nosso painel. Então, eu vou deixar a cargo de vocês, mas assim, de forma bem sucinta, de que maneira a gente pode, através da cadeia nacional de abastecimento, resolver a questão da má distribuição de renda no Brasil? É difícil, eu sei que tem duas coisas fundamentais, Rosana: educação e empregabilidade. E a cadeia de abastecimento é o maior empregador desse país. Dar oportunidades às pessoas de todas as classes sociais em situação de diferenciação que não tiveram oportunidades educacionais, faz parte do negócio também dar essas oportunidades, porque senão nós não vamos conseguir gerar riqueza e inclusão social, elevando a dignidade das pessoas para que elas se autossustentem e cuidem dos seus entes queridos. Muito bem, educação e empregabilidade, aproveitando o enorme potencial da cadeia nacional de abastecimento. Boa, Hugo. Alguém quer complementar? Eu acho que existe um ponto que deve ser levado em conta, o papel que deve ter toda a cadeia produtiva fazendo a sua atividade de advocacy por essa questão do desequilíbrio socioeconômico que a sociedade tem. Isso representa você ter que agir junto a estruturas de governo. Muitas das nossas inequidades são inequidades que vêm de políticas públicas que foram emanadas de maneira fechada e não de participação da sociedade, inclusive dos empresários, inclusive de grupos que pertencem a essa cadeia produtiva. Então, eu tenho a impressão que essa é a razão pela qual a gente tem dificuldade de falar, porque normalmente esse é um tema jogado para o governo. E nós temos que saber atuar junto a essa entidade que é governo para ele poder fazer as modificações através das políticas públicas. Eu só queria fazer um comentário aqui, o que eu acho que é uma provocação, que não existe a gente trabalhar a redução de desigualdade social sem a gente falar diretamente de distribuição de renda, né? E você olhar isso dentro da estrutura da empresa é super importante. Não adianta a gente olhar para a sociedade e falar, pô, a sociedade é super desigual, as pessoas ganham muito pouco, se as próprias empresas não olham para dentro e encaram dentro da sua hierarquia de pagamento de salários e tudo mais, essa diferença salarial. Você tem um CEO ganhando 15 mil vezes mais do que a pessoa na ponta da cadeia, que faz um trabalho braçal diário, dura 3 horas para ir para casa e 3 horas para voltar, e a gente, com a visão do lucro, única e exclusivamente, acaba apertando nessas pontas onde as pessoas sofrem mais e você aumenta a desigualdade. Acho que isso tem que estar entranhado dentro da empresa, nessa visão de que, se a gente quer reduzir a desigualdade, o papel da empresa também é olhar para essas pessoas e tentar, de alguma forma, melhorar a condição salarial delas. Porque não adianta esperar que, com um salário mínimo, alguém sobreviva nesse país. Muito Rosana, bem asseverado. Tem mais um ponto aqui que eu queria fazer, se você me permite, que é, juntando um pouco o que o Hugo falou, que é a educação, a geração de emprego, mas também as empresas têm um papel importante no estímulo ao empreendedorismo social, né? A gente também, acho que esse também, e aí você tem um efeito ainda maior. Além disso, eu entendo que as empresas também têm a sua parte de treinamento, educação profissionalizante. Então, e se eu pudesse aí fechar, dizer que cada um tem a oportunidade de ser o que quiser, que eu gostei muito que o professor Giovanni falou, o desperdício de talentos, que a gente pare de desperdiçar talentos.
É isso, Giovanni, isso me fez lembrar daquela iniciativa de circulação do capital dentro da própria comunidade negra. É uma estratégia já utilizada por alguns povos, a gente pode citar, por exemplo, os judeus, e agora muitos grupos representativos da população negra se utilizando dessa premissa para fazer o capital girar ali dentro da população. Uma boa ideia, talvez, para a gente tentar solucionar essa questão da distribuição de renda, concorda? Concordo, Rosana. A questão é complexa, porque nós estamos falando de lugares diferentes e buscando conciliar interesses diferentes na direção de um mesmo objetivo. Todas as soluções elas são válidas, elas têm que ser olhadas de uma forma panorâmica. Então, nós temos a iniciativa de fazer o capital circular dentro de nichos de economia ou população negra é válida, mas ela não dá conta dos desafios que nós temos numa sociedade complexa, como a sociedade brasileira. A promoção da empregabilidade no ambiente corporativo é uma iniciativa extremamente importante, mas ela também não dá conta. Então, eu sempre procuro olhar o somatório dessas iniciativas e buscando orientar essas iniciativas na direção de um objetivo comum. Eu penso que esse talvez seja o mérito dessa iniciativa que você mencionou e o mérito das alternativas, das propostas que emergiram da votação. Nenhum de nós vai, através de iniciativas isoladas, alcançar esse objetivo mais geral, mas talvez a somatória de todas essas iniciativas nos aproxime mais desse ideal de equidade que nós todos temos compromisso em alcançar. Maria Eugênia, Hugo, Giovanni, Graziele, Kiko, Marcos e Francine. Eu gostei tanto desse painel que até decorei o nome de todo mundo. Um beijo para vocês. Obrigada pela participação e eu espero vocês numa próxima oportunidade. Adorei, foi muito proveitoso, parabéns. E aproveito também para agradecer a participação aqui dos nossos debatedores da nossa plateia virtual. Tchau, pessoal. Até daqui a pouco. Vocês continuam conectados com a gente.